Olá, eu sou a professora Caroline, estamos trabalhando com a disciplina de Sistemas de Informações Mercadológicas, seja bem-vindo mais uma vez. Trabalhando hoje, gente, continuando falando do módulo 2, Pesquisa de Marketing, unidade 2, a gente continua a falar do processo de pesquisa de marketing, a gente vai para a parte 2, e também vamos trabalhar sobre avaliação da produtividade de marketing. Então, vamos lá, só para relembrar, tá? A gente tem um processo da pesquisa de marketing que envolve 6 etapas, né? Isso já foi comentado na videoaula anterior. Então, nós temos definição do problema e dos objetivos da pesquisa, com que nós já trabalhamos, e verificamos uma parte do desenvolvimento do plano de pesquisa, tá? Então, a gente vai falar também sobre coleta de informações, análise das informações, apresentação dos resultados e tomada de decisão. Então, entrando aqui na parte de desenvolvimento do plano de pesquisa, para elaborar um plano de pesquisa, é preciso tomar decisões sobre fontes de dados, abordagens de pesquisa e instrumentos de pesquisas. Isso já foi abordado na aula anterior, tá? Vamos falar sobre os planos de amostragem e os métodos de contato. Só para lembrar, o Kotler e o Keller fazem uma ilustração para utilizar como exemplo, né, para as etapas. Então, na videoaula passada, nós vimos que foi definido um problema. Oferecer um serviço de internet a bordo criará preferência e lucro para a companhia que justifiquem seu custo em comparação com os outros investimentos que a empresa poderia fazer? Então, lembrando, tinha a questão do problema, dos objetivos, então definir esse objetivo não podia ser tão amplo, mas também não tão restrito, e aí criou-se um problema de pesquisa. Com base nisso, a gente vai desenvolvendo aqui essas informações, tá? O Kotler e o Keller são os autores mais utilizados nessa área de pesquisa de marketing, do marketing, são reconhecidos internacionalmente, por isso, principalmente, eles estão na nossa bibliografia básica, tá? E são utilizados aqui para os nossos slides. Então, vamos lá. Com relação ao plano de amostragem, nós temos 3 decisões. Unidade de amostragem. Aqui nós vamos verificar quem será pesquisado, tá? Então, pensando, por exemplo, nos passageiros de uma companhia aérea, para essa questão da internet. Vão ser entrevistados passageiros de voos relacionados a negócios ou também quem está viajando a turismo? Se for questão de turismo, entrevista um casal, por exemplo, tem que entrevistar tanto o marido quanto a esposa, vai entrevistar pessoas que são menores de 18 anos, então é preciso decidir essa unidade de amostragem. Temos também o tamanho da amostra. Quantas pessoas devem ser entrevistadas? Muitas das vezes é difícil conseguir conseguir entrevistar todas as pessoas que fazem parte dessa amostra. Então, é interessante pensar em quantas pessoas devem ser entrevistadas. E também procedimento de amostragem. Como os entrevistados devem ser selecionados? Muitas das vezes nós temos cálculos de amostragem, né, que ajudam a verificar um erro, né, a margem de confiança para ser feito. Então, isso também tem que ser pensado. Em muitos estudos, 1% da população, né, 1% da amostra, já pode ter resultados de confiança, mas isso tem que ter um plano de amostragem bem elaboradinho, tá? Em seguida, temos os métodos de contatos. Vários métodos utilizados, uns mais eficientes, outros nem tanto, dependendo do tipo de pesquisa que for feita, né? Então, por exemplo, nós temos o questionário por correio. O questionário por correio ele é bem interessante para quem não gostaria de dar entrevista pessoal, quem não gosta de fazer esse contato, ou que pode achar que o entrevistador pode não ser tão honesto na hora de relatar a pesquisa, né? Usar esse método de contato. Aí o texto tem que ser muito claro e tem que ser uma linguagem muito simples, né? A única questão é que tem uma baixa taxa de resposta. Dificilmente as pessoas acabam indo para o correio para retornar essa resposta, essa pesquisa. Ainda existe, é praticada, mas vem diminuindo cada vez mais, né? Temos também as entrevistas por telefone. Elas devem ser breves e não envolver perguntas pessoais. Então, ligar para a pessoa selecionada, e fazer entrevista. É interessante porque o entrevistador pode passar mais informações caso o entrevistado fique com dúvidas com relação ao que está sendo perguntado. Então, mas precisa ser feito de uma forma breve. Isso aconteceu muito na época das eleições, né? Muitas pessoas recebiam ligações para verificar a intenção de voto, ou também fazia-se a ligação, explicava a respeito de um determinado político e depois verificava a intenção de voto. Aconteceu bastante.
Temos também os contatos pessoais. Contatos pessoais são bem interessantes, porque eles registram observações adicionais. Um comportamento, a forma com que a pessoa está se vestindo, alguma emoção que ela acaba transmitindo, isso é percebido muito pelo contato pessoal. Pode ser, por exemplo, marcar uma entrevista, né? No caso das entrevistas marcadas, ou também na interceptação. Sabe quando você está no supermercado, alguém vem fazer uma entrevista, que querem que você responda uma pesquisa, né? Aplica um questionário, e isso também é chamado de interceptação. E o contato pessoal, ele pode ser um pouquinho mais demorado, talvez um pouco mais dispendioso, né? Mas ele traz resultados, ele traz percepções que um questionário por correio, uma entrevista por telefone não traria. E além dos contatos pessoais, nós temos os contatos online, que são mais rápidos, que são mais baratos, as pessoas costumam ser mais honestas, mas tem uma questão que as amostras podem ser pequenas e distorcidas e estão sujeitas a problemas tecnológicos e também a incoerências. Muitas das vezes, por a questão de ser mais honesto, muitas das vezes a pessoa não tem que se identificar, não tem a questão do contato pessoal, né? É mais barato porque via internet fica mais fácil de fazer, tem muitos aplicativos, muitas ferramentas que são utilizadas para fazer a pesquisa pelo contato online, que são utilizadas para pesquisa, em que eles próprios já fornecem os resultados em planilhas, já fornecem resultados em gráficos, então acaba sendo muito mais prático também. A questão de enfrentar problemas tecnológicos, às vezes também algumas incoerências, algumas limitações que esse tipo de pesquisa acaba trazendo, é a questão de não atingir todo o público necessário. Então, pessoas que não têm acesso à internet ou que tiveram problemas com a internet acabam não conseguindo acessar, acabam não conseguindo responder, né? Às vezes começam a responder e acabam parando porque a conexão acaba caindo, então precisa ter um pouco de cuidado, mas é muito válido, principalmente agora depois, junto com a pandemia, foi um instrumento muito utilizado para ser feito pesquisa, e a gente vê também muito nas mídias sociais, né, pesquisas que são feitas no formato online, então são muito válidas também, tem as suas ressalvas, como todos os tipos, né, mas são muito importantes e são bem utilizados, tá? Então, saindo da etapa 2 e entrando na etapa 3, nós vamos falar sobre coleta de informações. Essa etapa, gente, é a mais dispendiosa e a mais sujeita a erros. Então, alguns entrevistados não serão encontrados. Então, quando vai coletar, vai buscar a pessoa selecionada, pode até, por exemplo, entrar em contato com a pessoa marcar e chegar na hora você não encontrar a pessoa, tá? Isso acontece, infelizmente acontece bastante, mas temos que ir tentando, né, buscando as pessoas necessárias para responder a nossa pesquisa. Outros entrevistados se recusarão a cooperar, eles poderiam, mas têm o direito, claro, de não querer responder, tudo bem. Outros darão respostas tendenciosas ou desonestas. Então, dependendo do tipo de pergunta, principalmente se tem algum tipo de pergunta de valor, né, assim, que fala a respeito, por exemplo, de sustentabilidade, se a pessoa ela recicla lixo, né, se a pessoa separa o lixo, no caso, faz reciclagem, as pessoas podem se sentir um pouco acuadas e não fazem isso, mas elas sabem que é importante e ela vai lá e fala que faz, sabe? Então, muitas das vezes isso pode acontecer. E alguns entrevistadores serão tendenciosos ou também desonestos, não só os entrevistados, mas entrevistadores também, tá? Então, no caso do entrevistador, ele tem interesse em uma determinada resposta, então ele faz a pergunta de uma forma tendenciosa, né? Ele acaba de certa forma, distorcendo a pergunta. E a questão da desonestidade, não relatar, por exemplo, exatamente o que o entrevistado falou, também por um interesse de obter a resposta que ele quer, que ele acha importante, né? E isso não é bacana. A informática e as telecomunicações estão melhorando os métodos de coleta de dados. Então, como já falado também, a questão dos contatos online, né, ajudam bastante a coletar por meio de redes sociais, por meio de aplicativos, por meio das ferramentas, isso pode ser feito. Aplicativos de mensagens também, de questão de divulgar as pesquisas, né, podem ser feitas.
Eliminam a necessidade de editar e codificar as respostas, reduz erro, poupa tempo e produz as estatísticas exigidas. Então, como já comentado, já temos as informações muitas vezes em Excel, já temos os gráficos, então poupa muito tempo, reduz os erros, porque isso é feito automaticamente, não é uma pessoa que tem que tabular questionários que foram aplicados no papel, por xizinho, não. Muitas das vezes as pessoas estão com um tablet, por exemplo, para fazer pesquisa, e aí anota as respostas já no tablet, então automaticamente essas respostas já são armazenadas, é diferente daquelas pesquisas que eram feitas, mas ainda temos, né, que são feitas no papel. Então, a pessoa faz a pesquisa e vai, pergunta, faz a entrevista ou aplica um questionário e vai anotando, papel e caneta anotando ali. Importante reconhecer que nem todos na população de amostra poderão ter acesso à internet. Então, como já comentado também, isso é uma limitação, tá? Uma limitação para todo tipo de pesquisa online. A pessoa não ter acesso à internet ou naquele momento ela não conseguir acessar a internet. Então, isso acaba sendo uma limitação. Passamos para a etapa 4, que é a questão da análise das informações, que vem a etapa de tabulação da pesquisa, e aí vem as conclusões a respeito dos dados que foram encontrados nessa tabulação, né? Muitas empresas, principalmente as de maior porte, acabam utilizando os sistemas de apoio às decisões, que são as ferramentas, softwares, que acabam ajudando nessa questão de tabular, fazer análises, combinações de dados, das informações, e aí os pesquisadores vão tirar as conclusões a partir dos dados coletados. Então, vão fazer os relatórios de pesquisa, levar as informações todas que são pertinentes aos gestores, né? E aí vem a parte da apresentação do resultado. Na hora de levar esses resultados, fazer uma apresentação. Então, apresentam-se as conclusões, tá? Mostrar como foi feita a pesquisa e o que foi concluído por meio das informações que foram coletadas. E hoje nós temos muito essa questão dos pesquisadores que têm um papel bem proativo. Então, eles traduzem os dados e as informações em novas oportunidades e recomendações à gerência. Muitas das vezes, esses pesquisadores, eles só mostravam os resultados, né? Só apresentavam esses resultados. Hoje não, hoje tem trabalhado mais com uma questão de fazer os apontamentos. O que vem de oportunidade aí, o que pode ser explorado, traz essas recomendações também. Então, eles ajudam nessa participação de identificar oportunidades, identificar as ameaças e trazer, como já falado, essas novas recomendações. Por quê? Porque eles estão em contato com o mercado, né? Lembram-se disso? O profissional de marketing está mais próximo dos clientes, está mais próximo do mercado. Então, trabalhando nessa área, trabalhando com pesquisa, o profissional tem as informações e isso pode ajudar nessas questões das recomendações. Na etapa 6, nós entramos na tomada de decisão. Então, espera-se que a pesquisa tenha proporcionado uma visão do problema. Lembra, a gente tinha um problema de pesquisa e precisava responder esse problema. Então, tem que ter pelo menos uma visão. Então, a questão da companhia aérea é verificar se valeria a pena inserir internet nas aeronaves, né? Colocar internet nas aeronaves. E aí, os gestores, se confiarem pouco nos resultados obtidos, decidem contra, mas como assim? Então, por exemplo, nós temos um resultado de que 55% dos passageiros acham interessante ter internet a bordo, gostariam que tivesse internet a bordo e estariam dispostos a pagar mais por essa internet a bordo. Mas 55%, isso é um número relevante, é bem pouco, né? A mais da metade, vamos dizer assim. Então, esses resultados não estão demonstrando confiança, nós não vamos instalar a internet, nós não vamos colocar a internet nas aeronaves. E os gestores também podem decidir estudar mais o assunto e conduzir pesquisas adicionais. Então, eles podem, nesse momento, não tomar nenhum tipo de decisão no sentido de vamos disponibilizar a internet nas aeronaves ou não vamos. A ideia é, vamos tentar fazer um pouco mais de pesquisa para verificar se é interessante ou não. Então, naquele momento, solicitar mais pesquisas que possam trazer mais informações para aí sim a decisão ser tomada. Aqui neste quadro, nós temos as 7 características de uma pesquisa de marketing eficaz, segundo Kotler e Keller, tá? Então, a primeira característica é o método científico.
A pesquisa de marketing eficaz utiliza os princípios da metodologia científica, observação cuidadosa, formulação de hipóteses, predição e testes. Então, a ideia é verificar as etapas da pesquisa científica, da metodologia científica e aplicar na pesquisa, né? Segundo, criatividade. E aí tem um exemplo. Em uma premiada pesquisa para reposicionar o salgadinho Cheetos, pesquisadores caminharam pelas ruas de São Francisco vestidos como a mascote da marca. A reação provocada pela personagem levou à constatação de que até os adultos adoravam o espírito divertido e lúdico de Cheetos. O reposicionamento resultante dessa pesquisa gerou um aumento de 2 dígitos nas vendas, apesar de um ambiente de negócios nada promissor. Então, sendo criativo, normalmente obtém-se bons resultados, né? Só que a questão é como ser criativo, até que ponto ser criativo. Então, depende do mercado, depende daquilo que vai ser abordado na mensagem, né? Na divulgação da pesquisa também. Então, precisa ser levado em consideração o contexto em que a empresa está inserida. 3. Métodos múltiplos. Pesquisadores de marketing evitam depender excessivamente de um único método. Eles reconhecem o valor da utilização de 2 ou 3 métodos para aumentar o grau de confiança dos resultados. Isso aqui ajuda a trazer mais confiança na pesquisa que está sendo aplicada, né? Utilizando mais métodos, tendo novos olhares, novas lentes em cima da pesquisa, ajuda a trazer mais confiança. Quarta característica, interdependência de modelos e dados. Pesquisadores de marketing reconhecem que os dados são interpretados a partir de modelos bem definidos que orientam os tipos de informação procurados. Então, modelos bem orientados antes de se fazer a pesquisa. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Por exemplo, eu quero um dado específico a respeito do produto, então eu preciso pensar que tipo de modelo ser utilizado, tá? Eu quero saber a respeito da satisfação do cliente, então existe um modelo diferente do que aquele que é aplicado para um produto, então precisa ser levado em consideração. Mas esses dados, eles precisam ser interdependentes, né? Eles precisam se interconectar também. Então, por exemplo, tive uma mudança no meu produto, uma inovação. Como isso vai impactar na satisfação do meu cliente, né? Então, vem a questão da inovação que chegou no produto, vem a questão da satisfação do cliente e fazer essa conexão também entre esses dados. Quinta característica, valor e custo das informações. Pesquisadores de marketing demonstram preocupação em calcular o valor das informações em relação ao seu custo. Normalmente é fácil determinar os custos, porém é mais difícil quantificar o valor da pesquisa. Isso depende da confiabilidade e da validade das conclusões, bem como da disposição da direção da empresa em aceitá-las e agir com base nelas. Então, muitas das vezes, tem um investimento muito alto para uma pesquisa que não traz os resultados necessários, não traz a confiança necessária, não traz as informações que são precisas para uma tomada de decisão. E aí verifica-se que o custo acabou sendo muito alto. Então, precisa ser muito bem pensada essa questão de quais métodos vão ser utilizados, porque isso envolve custo, né? E com base nos resultados também que nós estamos querendo obter. Bom, vou fazer entrevistas pessoais. Ok, é bacana, é válido, só que normalmente os pesquisadores que fazem entrevistas pessoais recebem uma ajuda de custo. E será que não seria possível fazer isso online? Não teria a mesma validade ou não teria a mesma confiança? Então, verificar essas questões para pesar muito os valores e os custos das informações. Sexta característica, ceticismo saudável. Pesquisadores de marketing mostram um ceticismo saudável em relação às suposições superficiais feitas por gerentes sobre como o mercado funciona. Eles são atentos aos problemas causados pelos mitos de marketing. Então, de certa forma, eles recebem essa informação, informações superficiais, tem essa questão, né? Mitos de marketing, as pessoas acabam acreditando em algumas coisas, acabam não acreditando em outras. Então, eles, de certa forma, desconfiam daquelas informações, de uma forma saudável nesse caso, tá? Essa questão de uma desconfiança mais saudável. Marketing ético, sétima característica.
Se a pesquisa for mal usada, pode prejudicar ou aborrecer os consumidores, aumentando o ressentimento em relação àquilo que eles consideram invasão de privacidade ou tentativa de empurrar vendas de bens ou serviços. Então, muitas vezes, a gente não disponibiliza nossos dados para a empresa ou a gente não autoriza a disponibilização dos dados da empresa, que hoje nós podemos fazer isso, né? E aí uma empresa com quem a gente nunca entrou em contato manda e-mail para a gente, começa a mandar SMS para a gente, começa a entrar em contato via aplicativo de mensagem com a gente. Então tem a questão da ética e muitas das vezes as abordagens são exageradas, né? Forçando o cliente a comprar, oferecendo informações, às vezes até questionando valores. Você vai perder essa oportunidade hoje, não faça isso, porque você é uma pessoa inteligente. Alguma coisa nesse sentido também acaba aborrecendo o cliente. Então, precisa ser levado em consideração, tá? Essa questão de empurrar vendas de bens ou serviços, trabalhando, por exemplo, falando que trabalha com um marketing sustentável e a empresa não ser sustentável, fazer uma divulgação de sustentabilidade e não ser sustentável, né? Fazendo essa pesquisa de quanto a sustentabilidade é importante para o cliente. E aí não ser uma empresa sustentável, não estar preocupada com isso, apesar dos clientes responderem que sim ou mesmo que não, né? Essa questão de sustentabilidade hoje em dia é muito importante para qualquer tipo de organização. Então, agora nós saímos da parte do processo de pesquisa de marketing e entramos na avaliação da produtividade de marketing, que também vai ser trabalhada nessa unidade 2, tá? Então, a pesquisa de marketing deve avaliar a eficiência e eficácia das atividades de marketing, mas muitas das vezes é difícil avaliar, né, essa eficiência, avaliar essa eficácia. Então, até que ponto a gente consegue avaliar os resultados, por exemplo, de um reconhecimento da marca, da imagem, né, da marca, da tradição, da satisfação dos consumidores com relação à mudança feita em um produto. Então, às vezes é difícil fazer isso. Mas os profissionais de marketing, quem trabalha também com pesquisa, não somente profissionais de marketing, tem algumas ferramentas para poder identificar, né, para poder avaliar essa produtividade. Então, nós temos duas abordagens complementares para medir a produtividade do marketing, que são os indicadores de marketing, que vêm para avaliar os seus efeitos, e os modelos de mix de marketing para prever relações de causa e efeito e como a atividade de marketing afeta os resultados. Além disso, são estudados também, são apresentados também os painéis de monitoramento de marketing, que são uma forma estruturada de disseminar as percepções obtidas com as duas abordagens. Então, a gente vai falar de cada uma delas agora. Indicadores de marketing. Então, muitos profissionais de marketing utilizam uma variedade muito grande de indicadores para avaliar os efeitos do trabalho, né? Os efeitos das ações de marketing. Então, aqui, o que são esses indicadores, né? Eles se referem ao conjunto de medidas que ajudam as empresas a quantificar, comparar e interpretar o desempenho de seu marketing. Então, traz uma quantificação, né? Quando são utilizados vários indicadores, nós podemos compará-los, e aí ajuda muito nessa questão da interpretação, trazendo mais informações sobre o desempenho. Os profissionais de marketing escolhem um ou mais indicadores com base em questões ou problemas específicos que enfrentam. Então, por exemplo, queda nas vendas, tá? Então, como que a gente pode analisar a queda das vendas? Vou pegar um indicador gasto por cliente, tá? Despesa, o quanto que o cliente comprou nesses últimos meses, nesse último ano. Isso pode ser um indicador. Indicador ações de concorrentes. O que os concorrentes têm feito que possa ter diminuído a quantidade de vendas? Ou ambiente econômico, o que está acontecendo no mercado para que as vendas caiam? Então, são vários indicadores que podem ser utilizados, tá? Com base num problema específico, em algo que precisa ser resolvido de uma forma específica.
E as empresas também podem monitorar um extenso conjunto de indicadores internos, como, por exemplo, a inovação. Então, o impacto da inovação que ela inseriu em determinado produto, em determinado serviço, isso pode ser avaliado também, tá? Isso serve como indicador também. E aqui nesse quadro nós temos indicadores de marketing, alguns exemplos, tá? Indicadores externos, a conscientização do cliente a respeito da marca, né, a imagem da empresa, a imagem da marca, a participação de mercado, um volume ou valor, né, da empresa, daquilo que é ofertado, um preço relativo, participação de mercado em valor, em volume, né, preço praticado, número de reclamações, então a quantidade de reclamações que são recebidas, né, que indicam um nível de insatisfação, verificar a satisfação do cliente, questão que ele pode estar muito satisfeito ou satisfeito, são coisas diferentes, né? São variáveis diferentes. A distribuição, a disponibilidade do produto, encontrar as lojas, encontrar os produtos nessas lojas, número total de clientes que a empresa tem, a qualidade percebida, a estima que um cliente tem pela empresa, pelo produto, fidelidade, retenção, né? Quanto o cliente é fiel à empresa, quanto ela consegue reter de novos clientes na empresa, qualidade relativa percebida, então o que os clientes também verificam de qualidade. Nos aspectos internos, nos indicadores internos, nós temos conscientização das metas, questão dos funcionários, né, serem conscientes das metas a serem atingidas e, além disso, além de estarem conscientes, o compromisso que eles têm com as metas, né? Suporte ativo para a inovação, então a empresa que está aberta à inovação, incentiva a inovação, estimula a inovação, a adequação de recursos, recursos físicos, recursos humanos, recursos financeiros que sejam adequados para todos os departamentos, nível de pessoal, as competências, né? As competências de cada colaborador da empresa, de cada funcionário, o desejo de aprender, a disposição para mudar. Normalmente, as pessoas são mais resistentes à mudança, né? Então, verificar essa disposição para mudar, a liberdade que os funcionários têm para falhar, e não serem julgados e criticados por isso, mas verificar como uma questão de aprendizagem, né? A autonomia desses funcionários e a satisfação relativa dos funcionários. Aqui nós temos alguns exemplos de indicadores que podem ser utilizados. Saindo dos indicadores, entramos nos modelos de mix de marketing. A prestação de contas no marketing também significa que os profissionais da área devem estimar com maior precisão os efeitos de seus investimentos. Então, aquilo que é investido em marketing precisa ser apontado na prestação de contas. E qual o retorno que esse investimento deu, né? Então, para aprofundar esse entendimento, as análises multivariadas são conduzidas para identificar como cada elemento de marketing influencia os resultados que são relevantes. Então, são muitas variáveis levadas em consideração, por isso que se chama modelos de mix de marketing, né? São muitas variáveis, não apenas uma, para trazer mais informações, porque é um desafio. Como já comentado, é difícil você mensurar como uma ação de marketing vai impactar num nível de satisfação de cliente. Difícil mensurar isso, mas isso pode ser demonstrado. Então, normalmente nós dividimos essas variáveis, mas nós temos modelos de mix também que vão unir essas variáveis, né? Então, resultado da satisfação do cliente pode ter vindo por uma questão de uma promoção, por uma questão de uma ação de sustentabilidade, pode ter vindo de uma mudança na embalagem do produto, então aumenta a satisfação. Então, isso é uma ação isso são ações de marketing. Então, como mensurar isso? Às vezes não é uma variável só, são várias que influenciam nesse resultado. Então, os modelos de mix de marketing ajudam a verificar isso. E os resultados dos modelos de mix de marketing são usados para alocar ou realocar as despesas. Então, verificar o quanto está sendo investido, o quanto está sendo gasto, e tendo esse retorno, o profissional pode verificar onde vale a pena continuar investindo, onde é interessante diminuir esse investimento e realocar para outras áreas.
Além dos indicadores e dos modelos, entram os painéis de monitoramento de marketing. Eles são como o painel de instrumentos em um carro ou avião que exibe a visualização em tempo real dos indicadores que asseguram o funcionamento adequado. Então, são painéis que mostram aquilo que está acontecendo naquele momento. E isso, muitas das vezes, fica visível para toda a empresa. Né? No caso, dentro das organizações, os funcionários conseguem verificar tudo o que está acontecendo. Claro que são alguns indicadores que vão trazer as informações necessárias. A gente fala tudo o que está acontecendo, parece que vão ter indicadores a respeito de tudo, né? Mas aquilo que é importante para as ações, para as tomadas de decisão. Eles são eficientes na mesma medida em que as informações nas quais se baseiam também o são. Então, olha que importante essa questão de buscar as informações corretas, né? Tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. Como é importante fazer essa análise de ambiente. Porque tendo as informações corretas, vão mostrar no painel de forma correta, aí o painel se torna eficiente. Caso contrário, não tendo a informação correta, o painel vai trazer as informações erradas que vêm automaticamente ajudando a tomar decisões erradas, né? Decisões mais imprecisas, vamos dizer assim. Então, tudo é um processo, começando com essa questão da coleta das informações. Mas ferramentas sofisticadas de visualização ajudam a dar vida aos dados para melhorar a sua compreensão e análise. Esses painéis de monitoramento, eles ajudam a visualizar. Muitos são de forma colorida, por exemplo, trazem resultados de vendas, né? Então, naquele dia foi feita uma ação promocional. Então, o quanto isso está impactando nas vendas, o quanto foi investido naquela ação promocional e está trazendo para as vendas. Esses painéis de monitoramento, acabamos de divulgar nas redes sociais, aumentaram as vendas. Nós abordamos esse assunto nas redes sociais, diminuíram as vendas. Então, tem essa questão de tempo real, aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, o que são, né, de uma forma mais clara, os painéis de monitoramento de marketing? Eles se referem ao conjunto de indicadores de desempenho interconectados a serem vistos por toda a organização. Então, são painéis que ficam na empresa e que mostram esses desempenhos que estão acontecendo naquele momento. Informação atualizada, tá? E que são vistos por toda a empresa. Como insumo para o painel, as empresas devem incluir 2 principais scorecards, baseados no mercado, que reflitam o desempenho e forneçam possíveis sinais precoces de alerta. Então, primeiro, uma análise de performance do cliente e segundo, nós temos a análise de performance dos stakeholders. Mas nós vamos falar primeiro agora a respeito da análise de performance do cliente. Ela registra como a empresa se sai ano após ano com base em indicadores de clientes. Mas como assim, né? Então vamos lá, trazendo alguns exemplos desses indicadores. Porcentagem de novos clientes em relação ao número médio de clientes, então clientes que chegaram, que passaram a comprar recentemente na empresa. Porcentagem de clientes perdidos em relação ao número médio de clientes, então clientes que já não compram mais conosco, né? Tá verificando. Porcentagem de clientes recuperados em relação ao número médio de clientes. Então, desses clientes que foram perdidos, quanto nós conseguimos recuperar? Nessa questão de estar perdido, pode ter mudado, por exemplo, de cidade, às vezes uma cidade maior pode estar morando em outro bairro, né? Ou também perdeu o interesse pela empresa em comprar os produtos da empresa, passou a comprar de um concorrente, ou como não teve uma boa ação de marketing, acabou pensando em não comprar mais, então, e isso pode impactar na recuperação, né? Trazer levar mais informações para o cliente a respeito daquele produto pode fazer com que ele volte a comprar, tenha mais interesse no produto, então aí a gente consegue, como empresa, recuperá-lo. Porcentagem de clientes incluídos nas categorias de muito insatisfeitos, insatisfeitos, neutros, satisfeitos e muito satisfeitos. Então, fazer uma pesquisa, a gente consegue essas informações por meio de pesquisa. Porcentagens de clientes que comprariam o produto novamente e porcentagens de clientes que recomendariam o produto, porque são coisas distintas, são coisas diferentes, né? Tem pessoas que compram um produto, mas não recomendam. Muitas das
vezes também alguns autores falam de produto como um bem ou um serviço, né? Aqui no caso a gente utiliza tanto para bem quanto serviço. Então, por exemplo, quando é um serviço, eu compro, eu uso aquele serviço, mas eu indico? Não necessariamente, tá? Então são coisas distintas. Porcentagem de clientes do mercado-alvo que conhecem e se lembram da marca. Então, pesquisa também está verificando quem se lembra da marca. Porcentagem de clientes que consideram o produto da empresa o preferido da categoria. Então, uma relação também com os produtos da concorrência, né? Porcentagem de clientes que identificam corretamente o posicionamento e a diferenciação pretendidos pela marca. Então, existe posicionamento da empresa e uma diferenciação que a empresa está buscando. Isso está claro na mente do cliente? Ele consegue identificar? Pesquisa. Se não conseguir, precisa reavaliar algumas ações, né? Percepção média da qualidade do produto da empresa em relação ao produto do principal concorrente. Então, a qualidade do produto que a empresa oferta é maior, é menor. Então, ver essa questão, essa percepção média. E também uma percepção média da qualidade do serviço da empresa em relação ao serviço do principal concorrente. Aqui dividido, né? Aqui seria como um bem, aqui como um serviço. Então, qual a qualidade desse serviço? E é interessante a gente pensar que qualidade varia muito de pessoa para pessoa. Então, por isso que vem essa questão de percepção média. Então, saindo da análise de performance dos clientes, entrando na análise de performance dos stakeholders, né? Quem são os stakeholders? São as pessoas que têm interesse nos resultados da empresa, nas ações da empresa, né? São os públicos interessados, nós chamamos assim na administração. Então, são os próprios funcionários da empresa, são os fornecedores, são os acionistas, a comunidade onde a empresa está inserida, os bancos onde essa empresa consegue crédito, faz financiamentos. Então, nesse caso, esses atores são os stakeholders, né? Então, essa análise acompanha a satisfação dos vários grupos que têm interesse e impacto cruciais no desempenho da empresa. Alguns executivos receiam perder a visão do todo ao se concentrarem em um conjunto de números em um painel. Então, alguns executivos acabam achando que traz uma visão limitada daquilo que está acontecendo, mas está muito relacionada à prática, né? Quanto mais vai sendo utilizado, mais fácil de ser interpretado. Porque o painel ele vai trazer indicadores, ele não vai trazer considerações, né? Ele não vai trazer o contexto, ele traz o indicador daquilo que está acontecendo. Então, aqui nessa figura, nós temos os caminhos de mensuração. Então, por exemplo, aqui na parte de cima são os esforços tecnicamente corretos, porém pontuais, com múltiplas estruturas de mensuração. Que tipos de indicadores podem ser utilizados, né? Por exemplo, nos painéis? Os indicadores de clientes, dos produtos, do fluxo de caixa, de marca. E aqui nos clientes, o que pode ser, o que pode ter de indicador, né? Então, por exemplo, hierarquia de efeitos. Então, o cliente potencial que recebe uma ação de marketing, quanto desses clientes potenciais podem se tornar clientes da empresa. Então, isso vem numa hierarquia. Cliente da empresa, quanto ele é fiel à organização, há quanto tempo ele costuma comprar na empresa. Porque uma coisa é você conseguir fazer com que a pessoa compre uma vez na sua empresa. Outra coisa é com que ele volte a comprar e continue comprando na sua empresa. Então, tem uma hierarquia, né? Satisfação dos clientes, a experiência de compra desse cliente, migração de segmento de atitude, de comportamento dos clientes. Então, isso pode ser apresentado nos indicadores. Indicadores com relação aos produtos, a venda por produto ou mesmo por categoria, a quantidade que é vendida, né? O custo de marketing por cada unidade. Então, eu faço uma ação de marketing para divulgar o produto, o quanto que é gasto por unidade, né? Dessa ação. Otimização de margem também, a ideia de melhorar a margem de cada produto, né, que é vendido da empresa, ou de cada serviço que é vendido na empresa. Indicadores de fluxo de caixa. Aqui nós temos o ROI de campanhas e de programas.
No caso, ROI é um acrônimo de Return on Investment, é o retorno sobre o investimento. Então, o retorno sobre os investimentos em campanhas, em programas, modelos de mix de mídias, então, as mídias que são utilizadas, né? E quando a gente fala em mix, mais de uma mídia. Otimização de portfólio de atividades também. Então, melhorar aquilo que já existe, as atividades que já são existentes com relação ao fluxo de caixa. Temos também os indicadores de marca, as imagens e os atributos da marca, os impulsionadores de brand equity. Brand equity é o valor da marca, aquilo que vai impulsionar o valor. Uma avaliação financeira também a respeito daquela marca, tá? Então, nós podemos ter centenas de relatórios, mas pouca integração de conhecimento ou síntese de aprendizagem. Então, vejam que aqui nós temos indicadores que são apresentados, mas como já comentado, né, não tem a questão de integrar, de ter uma aprendizagem, de falar essa questão do contexto. Por isso que alguns gestores acabam tendo receio de utilizar painéis e ter uma visão um pouco mais míope, vamos dizer assim. Mas, na medida que eles vão sendo utilizados, quanto mais eles vão sendo utilizados, menos indicadores eles vão tendo, porque as empresas, os gestores, conseguem entender como é que funcionam, né? Então, é uma questão de prática. Às vezes, os painéis no início têm muitas informações e, com o tempo, isso é normal, eles vão ficando mais enxutos. E, mesmo assim, tem a mesma confiança, conseguem trazer a mesma credibilidade para os gestores, tá? E aqui nós temos as referências, como já comentado, o livro do Philip Kotler, do Kevin Lane Keller, Administração de Marketing, Bibliografia Básica, eles que são referências no assunto, quando a gente fala de pesquisa de marketing no mundo, quando a gente fala de marketing, inclusive, no mundo, ok? Então, lembrando que nós temos as atividades a serem feitas, as leituras obrigatórias e complementares. E até a próxima aula.